Oi, gente, eu me chamo Eduarda e eu sou apresentadora do Beat a Beat, o talk show da Sescop. E hoje não teremos as piadinhas sem graça que eu fiz no último episódio, que foi o primeiro. Nós teremos o pensamento do dia. E o pensamento do dia é: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Um, dois e três. E o convidado de hoje, do episódio 2 do Beat a Beat, é o professor Bonfim. Por favor, se apresente. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bonfim Amaro, eu sou professor aqui do campus, no curso de Ciência da Computação e Engenharia de Software, e eu ministro a disciplina de Inteligência Artificial, Compiladores e Teoria da Computação. E para começar, pediram para eu perguntar uma coisa muito importante. Diga lá. Perguntaram se o senhor já foi para academia hoje. Hoje eu fui 6 horas da manhã. Acordei muito cedo. Acordou muito cedo para ir pra academia, olha aí, gente. Foi. O treino já tá pago. Não, porque senão não dá tempo de fazer o que eu tenho para fazer no final do semestre, é assim. A gente vai começar com o jogo das poucas palavras. Eu vou fazer uma pergunta certo. E aí eu vou dizer a quantidade de palavras que essa pergunta tem que ser respondida. Beleza. E aí a primeira pergunta é: quem é o Bonfim? Quantas palavras? 3. Eu esqueci de dizer, são 3 palavras. Professor da UFC. Olha aí, qual foi a pior coisa que você fez com seu dinheiro em 2 palavras? A pior coisa que eu fiz com meu dinheiro em 2 palavras? Sim. Tá difícil isso aí. Gastei muito. Não, gastei besteira, sei lá. Difícil, 2 palavras. Bom, não sei. Um livro que você gosta em 4 palavras? Na realidade são mais de 4, mas o que eu falei foi a última traição de Judas, mas não sei se dá certo, não lembro não. Essas 4 palavras aí tá difícil. Um livro. A próxima pergunta é um filme que gosta em 1 palavra. Filme que eu gosto em 1 palavra. Rock. Rock, só que eu sei. A plateia conhece esse filme, porque eu não conheço. Ótimo. A plateia conhece, galera. Pesquisem. Dando continuidade, a gente vai falar agora um pouco sobre a sua formação, que você falou no começo, mas aí a gente quer saber, certo. Tipo, graduação, mestrado, doutorado, essas coisas. Bom, eu iniciei a minha graduação na Universidade Estadual do Ceará em 2005. E aí eu cursei basicamente uns 3 anos e meio lá na UES. E aí, por questões de greve, eu comecei a trabalhar no mercado de trabalho, 8 horas, e aí eu fiz uma transferência da minha graduação para a Universidade de Fortaleza. E foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque eu consegui terminar minha graduação lá sem greve, né? Então eu consegui bolsa para estudar, e aí imediatamente eu fiz um mestrado e doutorado também lá na Universidade de Fortaleza. Então todos esses processos eu consegui bolsas para estudar, e aí isso facilitou muito a minha vida, porque eu continuei em alguns momentos trabalhando no mercado, mas chegou um ponto que eu tive que escolher, e aí eu optei pela academia, né, quando fiquei fazendo só o doutorado. E aí logo em seguida que eu terminei o doutorado, eu ainda trabalhei na Unifor um tempo, e aí eu vim para cá, para a Universidade, na UFC. Antes da gente continuar, eu queria oferecer um pouco de café ao nosso convidado. O café! Não, café é comigo. Eu esqueci! Meu Deus. Agora, antes da gente continuar, a produção me informou que eu errei em não oferecer café. O senhor aceita café? Aceito sim, café é comigo mesmo. Agora, para continuar, a gente quer saber qual foi a cadeira que você mais gostou de estudar enquanto você estava lá na Unifor, né? Unifor, Universidade, né? Assim, de todas, realmente foi pesquisa operacional, que é o que a gente costuma ver em matemática computacional. Acho que foi a melhor disciplina que eu vi de todas. A pior? A pior. E a pior, projeto de análise de algoritmos. PA na graduação, no mestrado, no doutorado. Caraca. Sempre foi a pior. O trauma de quem faz assim, eu me dei muito bem, mas tinha que ter um esforço maior. Que modesto. Você falou que passou um tempo na Unifor, e aí a gente
Quer saber quais foram as suas expectativas quando você saiu de lá e veio para o UFC? Bom, o primeiro ponto assim, de expectativa é por ser realmente a Universidade Federal do Ceará, né? E aí eu senti um pouco um baque, porque na Unifor tinha uma infraestrutura muito maior do que aqui, obviamente por ser uma universidade mais antiga em relação ao campus, né? Mas foi algo muito interessante o período que eu estou aqui, porque realmente eu tive uma visão maior da dificuldade de se trabalhar na universidade, num campus novo, né, um campus recente, no interior do Ceará. Então, assim, você tem uma infraestrutura um pouco mais precária, apesar de que aqui no nosso campus a gente tem muita coisa nova, por ser um campus novo. E aí, essa foi a maior expectativa que eu vim para cá, né? E principalmente por trabalhar no interior do Ceará. Eu acho que eu precisava fazer isso. Eu tenho minha família toda do interior do Ceará, então assim, eu acho que é meio que uma dívida que eu tinha e tenho, né, com o interior do Ceará em si, né? Então, acho que a gente precisa fomentar realmente a educação e pesquisa aqui, né? Então, eu acho que foi uma escolha acertada que eu fiz e estou trabalhando para ver se a gente consegue dar um salto aqui também. Você falou que você estava em Fortaleza, fez graduação em Fortaleza. Isso. E você veio de onde para poder a gente se situar de como é a distância? Eu nasci e praticamente toda a minha educação foi em Fortaleza. Em Fortaleza, né? Isso. E agora a gente, depois de saber as suas expectativas, quando você veio para a UFC, a gente quer saber o que você mais gosta agora que já passou um determinado tempo que você está aqui. O que eu mais gosto na UFC especificamente é esse contato direto com os alunos. Eu acho que é saudável e ao mesmo tempo cansativo, né? É saudável e não saudável ao mesmo tempo. Mas é interessante porque a todo momento a gente está meio que vivendo algumas experiências que os alunos têm também. E isso, na minha concepção, é muito importante para a formação do que eu pretendo ser como professor, profissional da educação, e tentar buscar uma infraestrutura melhor, porque a gente sabe da dificuldade que os alunos têm aqui. Nas instituições que eu estudei, eu não tinha esse contato muito próximo com os alunos, por serem instituições de dimensões maiores, e eu acho que essa restrição no tamanho físico que a gente tem aqui possibilita que a gente troque mais experiência com os alunos, que de certa forma a gente possa participar do dia a dia deles, e que a gente possa também perceber as angústias que eles têm, né, e tentar trabalhar de uma forma a minimizar essas situações. Sim, verdade. Sim, verdade. Por ser um campus muito pequeno aqui em Russas, a gente não vai perguntar o que o senhor não gosta, porque De quê? do campus, que eu acho que vai ser muita coisa. Porque você já disse que a infraestrutura já foi um baque. O tamanho da infraestrutura, né, já me chamou a atenção, porque assim, eu não tinha uma noção exata. Quando eu vim para cá, eu nunca tinha chegado aqui, só tinha poucas informações, mas que isso acabei gostando disso, né, desse aspecto. E você falou que você é professor e tem muito contato com os alunos, né? E por aqui ser um campus menor, você tem mais contato com esses alunos. Isso. Tem algum aluno que te marcou nessa trajetória de docência? Na realidade, são 2 alunos, né, que eu posso citar os nomes, né? Um foi o meu primeiro aluno de orientação de TCC, que foi o Rodrigo, né, que, se eu não me engano, hoje ele está na USP, em São Carlos. E o segundo que me chamou a atenção foi o Guilherme Nepomuceno, também, que é um aluno muito bom. Hoje ele trabalha na Secretaria de Educação e a gente continua fazendo pesquisas, mesmo ele não estando mais aqui na graduação. Então, são 2 alunos que eu acho que me chamaram muita atenção pela capacidade que eles tinham. Então, esses 2 eu acho que óbvio que pode algum outro ficar com ciúme, não, mas esses 2 eu acho que seriam os 2 que me chamaram mais a atenção. Os mais marcantes. Por algum motivo específico. E agora nós iremos saber se a plateia tem alguma pergunta para o professor. Eles querem saber se você já passou por alguma situação cômica em sala de aula que marcou. Na realidade, eu tenho assim, uma situação engraçada, me veio à cabeça agora, foi que eu lembro que eu passei uma prova
E aí era uma prova de segunda chamada e era um exercício muito difícil que eu acho que eu não sabia fazer. E aí o aluno, professor, mas como é que a gente vai responder se nem o senhor sabe? Aí eu falei o seguinte, olha, se for para vocês saberem só o que eu sei, não adianta nem eu vir, né? Eu vou só escrever aqui o que eu sei e vocês vão estudar. E aí todo mundo começou a rir e aceitou também. Ninguém conseguiu fazer a questão e a questão ficou por si só. Mas esse não consegui também não. Meu Deus! Mas é assim, né? O aluno tem que ser melhor do que o professor, então esse é um conceito que eu acho que a gente deve repassar. Isso aí é... Nossa, teve outra pergunta, vou escutar aqui. Okay. Eles querem saber se teve alguma cara de pau de aluno de chegar pedindo arredondamento de nota, de tipo, décimos. A pergunta é esse semestre ou todos, porque todo semestre tem isso, né? Mas assim, o maior, eu lembro que foi muito parecido até com que o Márcio, professor meu amigo, também contou o que aconteceu. Um aluno que ficou, só que no caso dele foi diferente um pouco, mas um aluno ficou com média 2, se eu não me engano, e aí ele pediu para fazer a prova final. Aí eu falei o seguinte, não, você pode fazer a prova final, não tem problema, mas você sabe que você tem que tirar um 8, né? Para somar e dividir por 2 e ficar 5. Aí o aluno parou assim, olhou para mim e disse, professor, dá para tirar esse 8. Aí eu falei, não, cara, não dá, você tirou 2 o semestre todo, não dá. Mas aí eu liberei, né? Ele não passou, mas também liberei. Mas essa foi demais, essa pediu de 2 para fazer a prova final e achava que ia tirar um 8. Pode acontecer, mas é difícil, né? Bem ousado da parte do aluno. 2, Se você não fosse o professor da UFC, o que provavelmente você estaria fazendo da vida? Gente, não sei, essa é bem difícil, mas sei lá, talvez jogador de futebol, não sei. Talvez, pode ser. E agora que a gente falou sobre a perspectiva do senhor ser um jogador de futebol, se não fosse da tecnologia, a gente quer saber sobre essa pesquisa que saiu até em jornais aqui, que o senhor desenvolveu, e a gente queria que o senhor falasse um pouco sobre como foi. Essa pesquisa foi, na época que eu estava no doutorado, e aí a ideia foi trabalhar com um modelo de cortes, né, para aplicar em máquinas de corte a laser. E aí a gente trabalhou um aspecto técnico e a gente conseguiu alguns resultados, né, tanto eu como orientador, e a gente conseguiu alguns resultados e diversas publicações internacionais também. E aí foi basicamente a minha tese de doutorado, né? Da minha tese de doutorado, algumas empresas se interessaram, inclusive tem uma empresa, não vou citar o nome, mas uma empresa de Santa Catarina que trabalha nesse ramo, que se interessou pela aplicabilidade, e a gente conseguiu rodar alguns testes lá, e aí foi o que chamou a atenção para essa matéria. A gente aqui achou muito legal essa entrevista, no caso, né? Essa notícia, no caso. Foi. E aí, agora que a gente falou da sua formação acadêmica e desse processo legal, de toda essa pesquisa que o senhor desenvolveu, a gente depois vai falar do que você está fazendo na UFC, mas a gente quer saber de como foi a sua infância e talvez como você se descobriu para chegar na área de tecnologia. Na realidade, assim, a minha infância foi tranquila, eu sempre fui um aluno mediano, nunca fui nada demais, sempre gostei muito de jogar futebol, futsal. E chegou um ponto que eu optei por, sei lá, passei no vestibular, né, na computação. Eu entrei na universidade muito cedo, assim como vocês, né, entrei com 17 anos. E aí eu comecei eu sempre gostei muito da computação, sempre gostei muito, mas eu confesso que eu ia fazer engenharia mecânica. E aí no último ano, assim, eu escolhi, não, vou fazer computação porque eu gosto. E aí eu fiz a graduação. Mas, assim, eu só vim despertar esse ambiente acadêmico, eu acho que foi por sorte ou por azar, não sei bem a palavra. O que acontece? Eu terminei a minha graduação e o meu orientador, ele era coordenador do programa de pós-graduação. Ele falou o seguinte, olha, você tem um viés acadêmico, você tem uma didática boa para estar na graduação ainda, você tem um conhecimento muito bom, venha fazer a inscrição do mestrado. Eu saí da sala dele e disse o seguinte, eu nunca mais quero saber de mestrado na minha vida, não quero saber mais da universidade. Aí o que acontece? Eu fugi dele até o fim das inscrições.
Quando acabaram as inscrições, ele falou, olha, eu aumentei mais uma semana as inscrições para você fazer sua inscrição. Aí eu disse, agora eu não tenho mais o que fazer, vou ter que ir. E aí eu fui fazer a inscrição, e aí, primeira vez que eu fui dar aula num estágio de docência, nessa disciplina, aí eu meio que a música me mordeu, sabe? Assim, caramba, eu acho que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E aí de lá para cá foi mestrado, doutorado e estou já desde 2013 que eu dou aula. Então assim, já tem quase 10 anos. E eu não me vejo fazendo outra coisa. Assim, eu tenho que estar na sala de aula, eu acho que é legal, sabe? Às vezes eu estou muito chateado, não quero dar aula, mas quando eu chego, aí vai fluindo. Eu acho que é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Caraca. É meio estranho. Sentiram aí o amor É pela... meio estranho. Foi muito massa, velho. Ele falou de um jeito tão assim, esse cara aqui foi massa o professor ter adiado. Foi, não, ele até hoje eu devo isso e sempre falo pra ele, sempre que eu tenho alguma notícia boa, sempre eu trabalho com ele ainda assim em publicações, então sempre que eu posso ter uma comunicação, a gente se comunica. E agora que a gente soube como foi sua infância e como você chegou na sua carreira acadêmica, montou sua profissão, a gente quer saber da sua família, a gente sabe que eles moram em Fortaleza, né? E você aqui, como é que, para lidar com isso, essa distância? Bom, assim, complementando a minha infância, né, e continuando, eu conheço a minha esposa desde muito novo, desde criança, praticamente. Ela era muito próxima da minha família. E a gente só veio se relacionar mesmo a primeira vez com 16 anos, eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 25. Mas a gente começou a namorar, eu tinha 19 anos. E aí, de lá pra cá, a gente ficou juntos. A gente casou, eu tinha 25 anos, isso em 2012. E aí, em 2018, veio essa coisa muito engraçada. Que é a maior dificuldade que eu tenho aqui de estar em Russas é ficar longe delas. Assim, é realmente o que me, diga assim, que me puxa para Fortaleza mais um pouco, que não me deixa 100% confortável aqui em Russas, é justamente essa relação. Assim. Eu não tenho problema com relação ao trabalho, não tenho problema com o ambiente, não tenho problema com as pessoas com as quais eu trabalho, mas tem um problema claro na minha cabeça que é ficar longe assim, por mais que seja um curto período na semana, mas às vezes eu fico muito saudade dessa criança. Que fofinha. E é difícil mesmo, né? Porque não pode estar saindo sempre assim, no meio da semana, no caso. Porque no final de semana, enfim, mas deve ser difícil mesmo lidar com a saudade. E aí a gente vai falar agora sobre viagens, né? Porque aí você fala que tem que viajar para Fortaleza, aí a gente vai querer saber se você conhece outros lugares do mundo. Eu conheço, assim, conheço uma boa parte da Europa, conheço Paris, conheço Amsterdã, conheço Londres, conheço Luxemburgo, conheço um pouco Porto, Cancún, um dos melhores locais que eu já fui na minha vida, acho que vou voltar ainda. Eu gosto muito de viajar. Ultimamente está difícil por conta da minha filha muito nova, mas sempre que gosto, a gente viaja. Sou mais do time praia, não gosto muito. A Europa é legal, é bonita a arquitetura, mas eu prefiro praia. Praia, bebida e sol, pronto, tá ótimo. Caipirinha, cervejinha, Tiaguinho, gente. E agora que você falou da viagem para Cancún, a gente também quer saber o que você fez no carnaval passado, que tanto o professor Márcio fala. O Márcio inventa essas coisas, o Márcio. Não foi nada de. Não foi carnaval passado, não, foi um carnaval. Uma coisa que eu fiz, que eu falei pra ele, mas eu não posso contar aqui, não. Não posso contar. O Márcio inventa muito, tome cuidado com o Márcio. Pois é, saiu essa informação de que tinha alguma coisa que o Bonfim tinha feito no carnaval. E não foi no carnaval passado, foi um carnaval desse da vida. Quem não fez, né? Quem não tem história de carnaval não viveu, né? Então, mas vamos pular, pula esse. E a gente agora quer saber de perspectivas para o futuro e também da possível mudança que o senhor vai fazer da UFC para a UES. Não, assim, é uma coisa que eu tinha em mente, e meio que assim, minha maior, como eu falei, minha maior dificuldade era ficar longe da minha família, né? Assim, é muito dolorido, e assim, me bateu mais essa ansiedade quando foi um fato que parece ser, assim,
parece ser algo que é normal acontecer, mas que me chamou muita atenção. Eu estava aqui em Russas, aí a professora da minha esposa, da minha filha, perdão, ela falou que a minha filha estava chorando na hora do intervalo, assim, né? Ela estava brincando, aí parou de brincar e começou a chorar. Aí ela perguntou, não, por que você está chorando? Aí ela falou assim, não, que eu tô com saudade do meu pai. Aí aquilo dali me pegou muito, sabe? Assim, não, quando eu tiver uma oportunidade eu vou tentar ou passar em algum concurso, ou alguma coisa que tiver, né? Aí surgiu esse concurso da UES, e aí eu consegui passar. Então, assim, a expectativa é que se realmente, no momento em que eu for chamado, eu vou voltar, porque, assim, esse fato mexeu muito comigo e eu acho que com essa oportunidade de estar perto, principalmente da minha esposa e filho, então, assim, eu não posso colocar nada além disso como prioridade. Sim, com certeza. Vamos perder um ótimo professor, mas aí bem um pro maior, gente. E aí, até eu brincando com os meus amigos de graduação, que a gente tem um grupo no WhatsApp ainda, aí eles me dizendo o seguinte, olha, zerou aí, né? Porque saiu da graduação, a gente se lascava lá com os professores, né? Normal, né? Na computação. E aí eu vou voltar em algum momento para ser professor lá da UES, onde foi a nossa graduação, né? Aí a gente até brincou, não, agora tu zerou a vida aí, zerou. Voltar onde começou, muito massa. Mas isso é muito comum, né? O professor às vezes estuda na graduação, volta para lá. Para onde começou, né? É. E aí a gente quer saber também, já que a gente está falando de perspectivas para o futuro, tomara que o senhor esteja aqui quando a SESCOM for acontecer. Aí a gente quer saber se o senhor tem alguma expectativa em relação a isso. A SESCOMP em si? Eu sempre tenho uma boa expectativa com a SESCOMP, porque eu admiro bastante o evento. Eu acho que é um momento que todo mundo fica animado, é um momento ali que você está no meio, às vezes, das aulas e dá aquele break. E eu já percebi que o campus tem uma energia diferente na SESCOMP, inclusive já participei de organizações. E eu acho que é fundamental esses eventos assim, de divulgação científica, até para a gente ter uma parceria intercamping também, né, para conversar com outras pessoas, o que eles estão fazendo lá nos outros campos da UFC. Mas eu acho assim, a expectativa sempre que eu tenho da SESCOMP é muito boa. Inclusive eu me animo muito com a SESCOMP. Eu acho que é um evento que dá aquela saída da sala de aula, daquele dia a dia, e você passa a ter mais atrações. As pessoas, na minha cabeça, os alunos ficam mais alegres, espalhados pelo campus. Dá tão animada com umas coisas diferentes. Uma galera diferente palestrar e dá uma animada realmente nos alunos, que passa tanto tempo assim no monótono. E aí agora a gente quer saber da carreira de jogador de futebol, que ia ser sua segunda opção aí. Na realidade, ela passou um tempo assim... Na realidade é o seguinte, eu sempre joguei futebol, sempre em colégio, em seleções. Eu jogava em clube também, que era o BNB. Então, assim, eu cheguei a ser campeão cearense de futsal. E aí, eu sempre gostei muito de jogar futebol. Só que, na realidade, meu pai, que gostava muito de jogar futebol, ele disse, não, você vai estudar. Só que, assim, ele nunca me obrigou, mas sempre dizia. E a minha mãe puxava minha orelha direto. Não, eu não quero, você vai estudar, você vai estudar. Aí chegou um ponto que eu não tinha mais como conciliar. Aí até mais ou menos meus 18, 19 anos eu conseguia jogar e estudar. Mas depois, aí ficou só o resto aqui, né? Só o que eu aprendi, né? Que eu sabia ainda. Mas eu ainda jogo futebol. A gente vê o senhor no intercurso. No intercurso. E mas aí... A gente quer saber se você possui dotes artísticos, cantar, dançar, tocar. Não, eu toco violão, toco instrumentos de corda, toco um pouco de teclado também, toco um pouco de gaita também. Gaita? Então, assim, eu gosto muito de música, eu gosto muito. Se eu soubesse de novo, eu teria trago uma gaita pra ser musical, pra poder o professor... Não vou tocar não, cara. Agora que a gente viu os dotes artísticos do professor, a gente quer saber do projeto de pesquisa dele, o Nemo, e a participação dele no projeto, o que ele faz, todas essas coisas. Como se a gente não soubesse, nós estudantes do campus. Na realidade, o Nemo, eu acho que é um projeto assim, que eu me orgulho muito de participar, né?
Nesse último ano tá bem complicado por conta da nossa carga de trabalho, né? Então a gente precisa suprir algumas coisas e a gente ficou um pouco mais, digamos assim, trabalhando mais individualmente com os alunos, né? Mas assim, obviamente dá um ponto muito positivo à Tati, a professora Tatiane, que foi meio que a mola propulsora, né, do Nemo, o professor Pablo também, né? Bem como o Márcio e o Eurinardo. E o Nemo eu acho que é fundamental, né? Assim como os outros grupos de pesquisa que a gente tem aqui no campus, para que a gente possa sair um pouco, né, sair um pouco da sala de aula e tentar aplicar conhecimentos da sala de aula em projetos do dia a dia, em projetos que requerem realmente um nível um pouco acima da sala de aula para serem aplicados. Então, eu acho que o Nemo e os outros laboratórios de pesquisa, eles completam, né, o que seria o tripé da universidade, que é a extensão, o ensino e, fundamentalmente, a pesquisa. Então, eu acho que tem que ter pesquisa, está comprovado mais do que nunca, depois da Covid, que se não fosse realização de pesquisas, a gente teria passado por um sofrimento muito maior. É uma pena que, nos últimos anos, a gente não teve um investimento, digamos assim, massivo, mas eu espero que nos próximos anos a gente consiga realmente passar, né, esse sufoco de investimentos e consiga ter mais ainda dinheiro para pesquisa, alunos para pesquisarem e uma motivação, né, de todos, porque realmente é muito difícil, é muito complicado. E agora, para ir finalizando essa entrevista, eu vou fazer o jogo bate-volta, que eu vou falar umas palavras e aí o senhor tem que responder com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Bem Minha rapidinho. cabeça está muito aleatória. Eu vou começar. UFC. Orgulho. Ciência da computação. Sofrimento. Engenharia de software. Sofrimento 2. Nemo. Nemo, prazer. Copa. Copa, bebida. Carnaval. Bebida 2. Barco. Barco, Barco. medo, Sescomp. alegria. Fortaleza. Casa, Russas. trabalho. IA. E Fels. Não. Não. Corta essa, vai. IA. E acho que futuro. Internet. Necessidade. Brasil Esportes. É um sonho. Academia. Academia. Dificuldade. Chaves. O desenho. Engraçado. Alunos. Trabalhosos. E professores. Trabalhosos também. Trabalhosos os dois. Hoje. E agora, para ir finalizando, eu vou fazer a pergunta que a professora Patrícia deixou no último episódio, para o senhor responder, que ela quer saber qual é a dificuldade que o senhor tem em fazer pesquisa aqui no campus. A dificuldade primeiro ponto, encontrar aluno. Não é tão fácil para fazer pesquisa e encontrar aluno que esteja realmente interessado e que consiga, digamos assim, aguentar, né, a cobrança, porque realmente é uma cobrança mais dura do que uma disciplina. Outra dificuldade é realmente o que eu acho que é uma dificuldade bem padrão de todo o cenário nacional, é ter parcerias com empresas. Aqui em Russas a gente não tem ainda, obviamente, um número muito grande de empresas e, além disso, eles não têm ainda essa relação de parceria com a universidade, com a academia. Então, acho que se eu pudesse ponderar os dois pontos mais difíceis, seriam estabelecer essas problemáticas com a relação entre a empresa e a universidade e, em segundo lugar, encontrar realmente aluno. Aqui a gente tem alunos muito bons, mas ainda assim é difícil de encontrar um aluno que esteja apto a trabalhar naquele tipo de conteúdo, naquela pesquisa. Então, assim, não é tão simples. Mas os que a gente conseguiu até hoje se saíram muito bem.
Obrigada, professor Bonfim, por ter respondido todas essas perguntas e por ter respondido a dúvida da professora Patrícia e dado sua opinião e seu ponto de vista também. E antes do senhor ir, eu queria que o senhor formulasse uma pergunta para o próximo convidado, que vai ser a professora Beatriz. Se fosse fazer uma pergunta mais direta, eu queria saber como é que ela dá conta de tanta coisa que ela faz. Mas eu acho que seria assim, o que que ela, digamos assim, o que ela acha que seria uma universidade federal do Ceará no campus Russas de uma maneira ideal? O que seria ideal para ela aqui na nossa universidade? Muito obrigada por ter vindo Beleza. e participado do Show. Beat. E é isso, gente. A entrevista de hoje foi essa com o professor Bonfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!